Mas em Uberlândia, um torcedor em especial tenta controlar a emoção. Há 32 anos, também na Alemanha, ele vestia com orgulho a nossa camisa. Do lado de lá do vidro, uma história ao contrário. Renato nasceu no Rio de Janeiro e, como todo bom carioca, jogava futebol de areia. E o que era diversão tomou outro rumo, virou possibilidade de profissão depois de um olhar atento de um observador. Mas, diferentemente de outros jogadores brasileiros, ele veio de uma família classe média alta e teve de enfrentar a resistência do pai, que era militar. Hoje, o comentarista da Rádio Cultura AM se lembra de tudo com muito orgulho. Um sonho traçado no Maracanã aos 9 anos. Olha, nós estamos vendo um jogo, essas imagens eu tenho gravadas na minha mente até hoje. E eu falei com ele, digo, olha meu pai, você vai me ver aqui jogando no Flamengo e vai me ver na seleção brasileira também. No Flamengo, ele estreou para valer em 64 contra o Santos. Eu entrei aos 20 minutos do segundo tempo. Felizmente o Santos, né, aquele ataque do Santos maravilhoso, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, apenas bastava um empate para eles. O jogo do Maracanã estava 0-0 e graças a Deus foi 0-0 até o final, né? Em 68, ele defendeu o Uberlândia Esporte do Cerrado para BH. Foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro e de Minas voltou para a equipe rubro-negra. Até que em 73, o passo para o mundo. O próprio Zagallo contou que seria convocado para a seleção. Segundo ele, não há palavras para a emoção de fazer parte do grupo seleto, só sentimentos. Infelizmente a gente não tem como descrever com palavras, né? Isso é um sentimento que a gente tem, aquela coisa toda. A trajetória está nas fotos. O frio, Parreira, que era da comissão técnica, Leão, o goleiro titular, e ele durante um treino. A medalha pelo 4º lugar na competição. E uma relíquia, a camisa oficial. Essa camisa aqui é bastante antiga, né? É da Copa de 74. E a Copa de 2006 traz ainda outras recordações. Foi o nascimento da minha filha no dia 13 de junho, na abertura da Copa contra a Iugoslávia. Hoje é dia 13 de junho, quer dizer, dia 13 de junho ela fez 32 anos, né? E otimismo. Podemos nos animar porque a gente sabe que a seleção brasileira pode e deve e tem que jogar muito melhor do que já jogou. Se a gente não tivesse mais nada a apresentar, a gente tinha que ficar preocupado. Mas como nós temos... Agora, ele trocou o campo pelo rádio e aos 62 anos está feliz com o que construiu. A gente só tem boas recordações e graças a Deus, cheguei onde cheguei. Em instantes, hoje tem forró em Uberlândia. Close Comunicação e Ação Propaganda e Comunicação apresentam Uberlândia de ontem e sempre. Oferecimento Hospital Santa Catarina. Amor pela vida. Muito boa noite, amigos e amigas do Canal 15, o canal da gente. As atenções do Brasil e do mundo estão na Alemanha, onde a seleção brasileira tenta o hexacampeonato mundial de futebol. Ao time de Parreira, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e todos os outros craques, os nossos votos de sucesso. E já que estamos falando de seleção, o programa Uberlândia de hoje e sempre começa com uma iniciativa que reverencia o esporte uberlandense. Relembrar aquele final de jogo que foi decidido nos pênaltis, admirar aquela forma física em que naquela época nada parecia impossível, ver na foto o registro exato de momentos às vezes esquecidos,
ou guardados em uma gaveta não muito usada. É um momento em que os jovens da nossa cidade podem vivenciar, ou seja, fazer uma viagem histórica através do tempo, através das fotografias, de como era o esporte na nossa cidade, quando começou, como se desenvolveu. E, ao mesmo tempo, também propiciar às pessoas mais velhas que vivenciaram em reviver isso, ou seja, viajar no seu tempo, né, e se reconhecerem nessas fotografias. Esta é a intenção da exposição fotográfica Nosso Esporte, Nossa História, que resgata cenas da história dos esportes de Uberlândia, com fotos de atletas, jogos, pódios, treinos e competições. Manuel Eustáquio, o Nenzinho, era centroavante e durante 25 anos de sua vida, o futebol foi sua casa. É uma satisfação muito grande que a gente vê tantos amigos, a gente jogou contra, a favor. É uma coisa belíssima que a Futel fez. É dos colegas, né? Os campeonatos, a gente foi várias vezes campeão amador, eu tenho até 5 títulos amador, com muito orgulho que eu tenho isso. Depois fui ser profissional, joguei no Berlândia Esporte, no Ipiranga, várias vezes por Floresta. Isso motiva demais a gente, é uma saudade imensa. Estrangão é Evandro Ozanam Marinho, mas como ele mesmo explica, quando o assunto é bola, dribles e gols, o Estrangão tem muito mais para contar. Estou sentindo eu de novo jogando, assim, como tanto futebol de salão quanto futebol de grama, porque foi nas duas. Eu sempre gostei de jogar futebol, para mim não interessava qual que era, eu queria estar correndo atrás da bola. E isso aqui estava mais ou menos a nata do futebol de salão, que é o Banga, o Guismar, o Cuanga, Norberto, Catarina. E era o que representava mais o Praia Clube no Campeonato Mineiro. O que o senhor sente mais saudade ao olhar essas fotos? É vontade de ter o preparo físico para estar correndo com os meninos que correm hoje, que é o Alex, o Moleque, o Éder. Você tem saudade. A vontade de jogar basquete às vezes é tanta que Edson César Zanata sonha que está nas quadras jogando. Apesar de não praticar mais, ele sempre acompanha o esporte. Eu acompanho até hoje, tanto o Campeonato Brasileiro como a NBA, né? Nos Estados Unidos, eu não perco nenhum jogo. Isso daí, o basquete é um esporte interessante porque ele faz amigos verdadeiros, não é amigo de interesses. Eu sonho até hoje. Tem dia que eu sonho, estou jogando basquete, quando eu acordo assim, mas cadê a quadra, cadê a bola? É muito gratificante isso pra gente, vários amigos, já encontrei Banga, Estrangão, Antônio Caoi, o Peninha, que jogou na Aparecida, muitos times que já não estão mais no cenário esportivo de Uberlândia. Judô, corrida de lambreta, atletismo, bocha, natação, basquete, futebol, motociclismo. Cada esporte tem o seu espaço. E para os atletas que revêem as imagens, a oportunidade também é de reencontrar os amigos. Alô, Delerman, tô te vendo aqui, meu amigo. Continua feio, mas muito magrinho. Tô te vendo, é uma honra te ver na galeria aqui. Por que o senhor está ligando para o Delerman? Um momentinho só, peraí. Eu tô ligando porque eu tô revendo aqui os velhos amigos da década de 70. Estou aqui também na galeria. Posso, estou aqui em 1972. A exposição Nosso Esporte, Nossa História acontece no Center Shopping até dia 18 próximo. Não deixe de conferir. E fique aí, depois dos comerciais, temos mais assuntos interessantes. 1958, Uberlândia, cidade com 80 mil habitantes. 3 médicos pioneiros e com uma privilegiada visão de futuro inauguram um empreendimento que em quase meio século se torna um marco na medicina da região. Nascia o primeiro hospital da cidade, realmente construído para este fim. Mantendo o pioneirismo de seus fundadores, o Hospital Santa Catarina cresceu juntamente com a nossa cidade e com a medicina brasileira, acompanhando sua evolução tanto na área tecnológica quanto no quadro médico e profissional. Hoje, o Hospital Santa Catarina entrega suas obras de ampliação e modernização da área física e técnica, passando definitivamente a figurar entre os maiores e mais tradicionais centros médicos da região, sempre cultivando seu amor pela vida. Hospital Santa Catarina. Amor pela vida.
CTBC Online de hoje nós vamos estar falando da campanha dos namorados de 2006. E em ritmo de Copa do Mundo, a CTBC vai presentear os seus clientes nas compras do telefone pós-pago GSM ou plano controle GSM e nas aquisições de Net Super a partir da categoria Prêmio, que é a nossa velocidade 256. A promoção ela tem vigência do dia 29/5 até o dia 15/6 e vocês podem conferir maiores informações no site da CTBC ou através dos comunicados que nós vamos estar repassando para vocês. Vocês podem conferir o spot de rádio que vai ao ar a partir do dia 29 e vai ser veiculado em todas as nossas principais cidades das nossas regionais. Promoção Mês dos Namorados. Compre celular ou Net Super e ganhe a camisa 12 da torcida CTBC. Edição limitada. Garanta já a sua nas lojas e credenciadas. Promoção Mês dos Namorados CTBC. Para você comemorar e torcer do seu jeito. Quem foi o primeiro cinegrafista a atuar profissionalmente em uma TV de Uberlândia? Opção A, Roberto Cordeiro. Opção B, João Romano. Opção C, Irineu Silva. Confira a resposta ainda nesse programa. Risca, corta, costura, ajusta. Esta é a rotina diária de um personagem que exerce uma das profissões mais antigas. JB acredita que a roupa precisa de um bom corte e que com os shoppings e lojas especializadas, muitas vezes a roupa perde o caráter de um trabalho especial feito sob medida. Pouca gente tem gosto para vestir, né? Mas há os que fazem questão do toque, da sensibilidade, do risco exato de um ofício para poucos. O diferencial é o seguinte: a cidade naquele tempo, quando eu estabeleci, por exemplo, em 52, Uberlândia tinha o quê? Digamos 50 mil habitantes. E tinha alfaiataria bem maior do que a minha, umas 30. Hoje, Uberlândia tem 600 mil habitantes e praticamente só tem a minha alfaiataria. Quer dizer, então proporcionalmente eu tenho o mesmo serviço daquele tempo. E a prova disto são os muitos clientes que frequentam a alfaiataria há mais de 30 anos. A gente sempre trata bem o pai, o filho, o neto, o bisneto. Quem chegar aqui será bem tratado. João é descontraído, risonho e disposto. Falar de dias ruins não combina muito com a leveza a qual ele se propõe a encarar a vida. Eu sempre acredito na humanidade. Eu sempre acredito que vai melhorar. E se aconteceu é porque houve erro no passado. Então vamos corrigir o erro. Cantar é um dos seus grandes prazeres, não deixando de lado também a internet e as palavras cruzadas. O samba está na minha veia, né? Eu posso cantar um samba para você, que eu cantei para o Antônio Melo, ele não estava moribundo, mas estava quase na hora de morrer. É um samba que ele me acompanhava muito, chama Anúncio. Vou cantar um pedacinho só, né, porque está sem acompanhamento. Precisa-se de uma cozinheira que saiba cozinhar com perfeição, que seja um tipo de mulher perfeita, com corpo em forma de violão, que seja carinhosa e boazinha, para nas horas vagas fazer carinho ao João. Chega, por aí tá bom. Agora traz o violão, cavaquinho, pandeiro, aí nós fazemos show. O vitrofone, uma janelinha que separa a alfaiataria de sua casa, é também uma forma de comunicação em seu cotidiano. Através desse espaço, JB sempre pede um cafezinho ou uma atenção para a esposa Lígia. Conheci minha esposa, acabou. Essa é até... Aquele juramento foi de verdade. Quer dizer, é natureza, não é que dizer que eu sou diferente. Eu costumo dizer, às vezes, para os meus filhos, eu devo ser ET, porque eu sou diferente. As bobagens de amor que eu iria dizer. São pessoas como o JB. E acreditem, existem muitas por aí que em certos momentos nos devolvem a esperança. São personagens assim que encaram a vida de frente e com o otimismo que o mundo precisa. Tem aqueles que já nascem com o destino traçado. Alguns traçam seu destino e entram para a história por defender ideais que acreditam e defendem.
Neste quadro, vamos homenagear um herói uberlandense. Rua Tenente Virmontes, 2 horas da tarde, quarta-feira. Um movimento intenso, buzinas, carros, motoboys, pessoas indo ao banco, entrando e saindo das lojas. E quem dá o tom são os compromissos, os horários, a pressa que insiste em ficar. E no meio disso tudo, alguém pensa que aquela rua tem um nome? Você está aqui numa lojinha na Rua Tenente Virmontes. Você sabe quem foi Tenente Virmontes? Ai, Tenente Virmontes, quem foi? Não, não sei. Eu tô estudando Tenente Virmontes, mas eu não lembro. E você? Não sei também. Eu teria que saber. Deu um branco agora. Eu acho que foi um servidor do Exército, parece. Tenente Virmontes, eu devo contar porque realmente era meu pai. Quando eclodiu a Revolução de 1930, que foi para tirar do poder o Washington Luiz, que constituía uma oligarquia dominante no país, e Minas Gerais aderiu ao movimento do Rio Grande do Sul. E, em contrapartida, o estado de Goiás, que era governado pela família Caiado, apoiava o Washington Luiz. Então, no momento da Revolução de 30, aconteceu que era Minas com Goiás. O meu pai, com a experiência que tinha, porque ele tinha sido revolucionário, ele tinha lutado na Revolução de 1924, tinha sido promovido por ato de bravura na Revolução de 1924, ele foi servir nessa tropa que foi para Santa Rita do Paranaíba. E como ele era sargento, já acostumado, treinado em revolução, o Major Perciba, que era o comandante-geral da Revolução, o comissionou tenente, com o poder revolucionário que ele tinha. Era sargento, ele comissionou ele como tenente. E ele foi comandando a tropa que seguiu de Uberlândia, passou em Tupaciguara, foi reforçado em Tupaciguara por várias pessoas de lá, e o combate foi um combate muito acirrado. Agora, meu pai, ele era muito destemido, muito corajoso, acostumado demais a lutar, essa coisa toda. E aconteceu que no dia 19 de outubro de 1930, lá para meia-noite, 1h da manhã, por aí assim, ele levantou da trincheira dele, foi municiar sua tropa. Foi distribuir munição para os seus soldados e voltou para a trincheira dele. Quando ele voltou para a trincheira dele, ajoelhado, de peito aberto, de cabeça de frente para o combate, veio uma bala de fuzil e entrou no olho dele e saiu na nuca e ele caiu fulminantemente naquele momento. Os seus soldados, vindo a morte, a perda do seu comandante, aquilo foi um tiroteio terrível, foi um tiroteio que amanheceu, um tiroteio e acabou naquele lance da Revolução, encerrou ali com a vitória do nosso pessoal, da tropa nossa. Foi feito o enterro dele, foi um enterro assim, o caixão foi carregado na mão daqui até no cemitério de São Pedro. O cortejo todo foi a pé carregando o sepultamento dele, para levar o sepultamento dele, com a bandeira nacional sobre o seu caixão, e foi sepultado lá. E, simultaneamente, o prefeito da época, que eu não sei dizer o nome, deu o nome dele a essa rua, Rua Tenente Virmontes, em homenagem a ele, por ter sido o primeiro herói de Uberlândia que morreu em batalha. Voltamos depois dos comerciais. Publicitários, produtores, gente de marketing e personalidades uberlandenses prestigiaram o coquetel oferecido pela Close Comunicação em comemoração aos seus 15 anos. O que era para ser um simples encontro virou uma grande manifestação de reconhecimento, evidenciando o prestígio que a Close mantém no mercado. Eu tenho orgulho de ter feito parte de uns anos dourados assim na Close, que foi juntamente com um crescimento e com uma coragem do mercado de Uberlândia de fazer coisa nova. É um prazer enorme voltar a conviver no dia a dia com a Close. Eu sinto muito feliz de poder reencontrar vários amigos, grandes profissionais do meio, que há muito tempo eu não via. Eu acho que com a Close eu aprendi muito. Então, assim,
dá aquele sentimento de saudade, um sentimento de satisfação de estar participando dessa história. Durante o evento foi apresentado com sucesso o novo formato do programa Uberlândia de ontem e sempre. Um homem sem o passado, sem a história, não é nada. E nem a nossa cidade também, sem a história, sem o passado, não é nada. Então eu vejo que é uma iniciativa que deverá render muitos frutos e a população cada vez mais ciente de quem foram os grandes batalhadores, os grandes incentivadores que fizeram com que Uberlândia pudesse ser essa cidade que todos nós amamos. 1958, Uberlândia, cidade com 80 mil habitantes. 3 médicos pioneiros e com uma privilegiada visão de futuro inauguram um empreendimento que em quase meio século se torna um marco na medicina da região. Nascia o primeiro hospital da cidade, realmente construído para este fim. Mantendo o pioneirismo de seus fundadores, o Hospital Santa Catarina cresceu juntamente com a nossa cidade e com a medicina brasileira, acompanhando sua evolução tanto na área tecnológica quanto no quadro médico e profissional. Hoje, o Hospital Santa Catarina entrega suas obras de ampliação e modernização da área física e técnica, passando definitivamente a figurar entre os maiores e mais tradicionais centros médicos da região, sempre cultivando seu amor pela vida. Hospital Santa Catarina. Amor pela vida. Quem foi o primeiro cinegrafista a atuar profissionalmente em uma TV de Uberlândia? Opção A, Roberto Cordeiro. Opção B, João Romano. Opção C, Irineu Silva. Acertou a resposta quem escolheu a opção A. O primeiro cinegrafista a se profissionalizar para atuar na década de 60 numa televisão local foi Roberto Cordeiro. Eles pegavam a propaganda e mandavam eu lá fazer a fotografia da mercadoria. Mas não me dava peru, nós não tinha nada também. Eu ia de bicicleta, fazia reportagem. Tinha dia que eu fazia reportagem, ia de bicicleta. Você andando. A colônia portuguesa teve forte influência no desenvolvimento de Uberlândia. Vamos reviver esta história nas palavras de um português que fez de Uberlândia sua nova pátria. Quem descobriu Uberlândia, quem realmente deu início à formação da cidade, já foram os bandeirantes quando passaram por aqui. O Pais Leme, o Anhanguera, que criaram, descobriram aqui esse lugar maravilhoso e que criaram o São Pedro do Veravinha. Os pioneiros que aqui estavam com os seus negócios, com as suas indústrias, posso dizer que são 4 ou 5 famílias que eu encontrei aqui. Foram a família Santos, do Sr. José dos Santos, o Manuel dos Santos, que o Sr. José dos Santos era no comércio de automóveis, o Sr. Manuel dos Santos também era indústria de calçados, depois farmácia. Tem os Povas, a família Pova, que foi um dos pioneiríssimos no comércio, que veio junto com a estrada de ferro. Ele não só fornecia os operários que trabalhavam na estrada de ferro, como era uma espécie de um banco. Ele guardava as economias dos empregados da estrada de ferro e aproveitava e aplicava esse dinheiro e foi um dos maiores proprietários na ocasião de Uberlândia. Tem as famílias Garcias, que hoje é orgulho não só de Uberlândia, como de Minas Gerais, e por que não dizer do Brasil, que começaram com chácara, depois máquina de mexer arroz, comércio de automóveis, e hoje nós temos aí cerca de 60 empresas que nos orgulham a todos nós. Tem uma firma que era também de portugueses, que a sede era no Rio de Janeiro, veio para Uberlândia. A firma Soares Bastos foi a pioneira no desenvolvimento agropecuário da região, porque essa firma era exportadora, ela tinha representantes em todo o litoral do país, então foi essa firma que levou a outras cidades, a outras regiões, os produtos de Uberlândia, como seja a manteiga, a banha, o charque. Para se ter uma ideia,
Essa firma comprava aqui aos 5 vagões de charque de uma vez. Nós, os portugueses que aqui residimos, nos orgulhamos muito dos que nos antecederam, dos que vieram primeiro do que nós, porque realmente eles deixaram aqui uma marca maravilhosa. O nosso bate-papo de hoje vai ser em ritmo de Copa do Mundo, porque o nosso entrevistado, há 32 anos atrás, também estava na Alemanha numa Copa do Mundo e não era como torcedor. Renato Vale. Renato fez parte de um time de Uberlândia inesquecível. Renato, Paulo, Dunga, Neriberto e Carlinhos, Jorge Hamilton, Quinzito, Ferreira, Santana e Reis. Renato, como você veio parar aqui em Uberlândia para jogar aqui no nosso Verdão? Era final de 1967. O Flamengo marcou um amistoso aqui em Uberlândia e outro em Tumbiara. Então eu joguei aqui uma quarta-feira à noite. Inclusive nós perdemos o jogo, o Fazendeiro fez o segundo gol, meu grande amigo Fazendeiro foi fazer um gol em mim, né? E a partir daquele momento, terminou o jogo, nós fomos jantar no Uberlândia Clube e na época quem era o diretor de futebol do Uberlândia Esporte era o seu filhinho da Feira dos Presentes, meu padrinho, gosto muito de chamá-lo de meu padrinho. E ele sentou do meu lado no ônibus e nós fomos até o Uberlândia Clube e ele o tempo todo ele falava de, ó, o seu lugar é aqui, você tem que vir para cá, nós estamos precisando de um goleiro aqui. Eu ainda argumentei com ele, eu digo, não, agora que eu estou tendo a minha chance no Flamengo, eu acho que agora vai decolar a coisa e tal. O treinador do Flamengo era Armando Renganesca, ele gostava muito de mim e eu achei que eu ia decolar realmente. E ficou aquela coisa, ele jantou do meu lado ali, falou, não, o seu lugar é aqui, você tem que vir para cá. Digo, bom, não está na hora ainda, vamos esperar um pouquinho. E virou o ano, 68, trocou o treinador, entrou o Emoré Moreira, houve algumas modificações lá e quando chegou no começo do ano, eu tive um desentendimento com ele lá e saiu jornal de noticiário que eu não desejava mais jogar no Flamengo e tal, imediatamente ele me ligou. O Danilo Alvim, que foi treinador aqui, era meu vizinho, ele morava no primeiro andar, eu morava no último andar, ele comunicou ao filhinho, o filhinho me ligou, disse, bom, chegou o seu tempo, está na hora de você vir para Uberlândia. Eu digo, olha, então tá certo, vocês vêm aqui no Rio, compra meu passe, porque eu já saí emprestado 2 vezes, emprestado mais uma vez eu não quero. Se vocês vierem aqui comprar o meu passe, eu vou. E aqui realmente eu acho que começou a minha carreira profissional. Eu costumo falar que Uberlândia me apresentou para Minas Gerais, o Atlético me apresentou para o Brasil e o Flamengo me apresentou para o mundo, que foi através do Flamengo que eu fui para a seleção brasileira. Renato, e como que foi a sua estreia na seleção brasileira? Olha, foi assim uma estreia até diferente, porque foi no amistoso contra a Argélia e era naquele gramado sintético. Eu nunca havia jogado num gramado sintético. Você tem algum jogo de Uberlândia assim, que ficou marcado na história para você ou não? Na época que eu vim para cá, tinha aquela famigerada tabela dirigida, né? Aquilo ali era um tormento. A gente fazia uma verdadeira excursão toda vez que tinha que jogar com os grandes de Belo Horizonte. Porque jogava com o Atlético, Cruzeiro e o América de uma vez só. Porque era bom lembrar quem jogava no Cruzeiro daquela época, né? Aquele Cruzeiro, né? Era Tostão, Dirceu Lopes, era Natal, Evaldo, Tostão e Dirceu Lopes, Hilton, né? Hilton Oliveira, Piazza, Zé Carlos, só fera. Renato, e como foi a sua volta para Uberlândia, depois que você encerrou a sua carreira? Uma vez eu sonhei, foi um sonho assim que me deixou, que eu gravei assim depois até, geralmente eu sonho e não lembro que estava sonhando. Alguém estava me convidando para vir trabalhar na prefeitura em Uberlândia. Aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo. E eu estava morando no Rio essa época. Depois eu mudei para Belo Horizonte, passei 8 anos em Belo Horizonte, e um dia eu estou em casa e bateu o telefone. Aí era o Ruizinho, você conhece o Ruizinho, né? Muito meu amigo na época que eu joguei aqui. Ele me ligou e falou, ô Pital, não sei, há anos que eu não falava com ele. Falou, nossa, foi difícil de descobrir aí em Belo Horizonte e tal. Eu disse, o que você quer comigo? Eu disse, não, porque o vereador André Goulart, ele tem um projeto aqui, que é para premiar quem passou no esporte aqui, tem algum título brasileiro ou internacional, e ele quer te dar essa medalha. Você quer vir aqui? Eu falei, opa, que beleza. Acho que está no momento aí de vir, né? Ele disse, olha, tem
o Batista vai vir também, aquele zagueiro que jogou no Atlético. Eu digo, nossa, o Batista é meu vizinho. Eu digo, vou combinar com ele, nós vamos junto aí a Uberlândia e tal. E aí eu vim. E foram exatamente 30 anos depois que eu cheguei aqui. Eu cheguei em 68, isso foi em 98. Renato, e o Praia interferiu um pouquinho, o Praia Clube interferiu um pouquinho nessa decisão de você voltar? Te estimulou um pouco? Estimulou bastante e eu devo isso também ao Zé Roberto Migliorini, nosso querido Zé Roberto. Ele me intimou e fez com que eu comprasse um título do Praia. Ele disse, você vai comprar de qualquer jeito, não tem jeito. Ele levou minha proposta na reunião, a minha proposta foi dizer que foi aprovada por unanimidade. E eu fui obrigado, entre aspas, a ser sócio do Praia e graças a Deus, ótimo que o Zé Roberto fez isso. Renato, a gente tem que encerrar. Eu queria te perguntar duas coisas aqui. Primeiro, se o Uberlândia Esporte tem salvação e se você, o que você acredita no resultado aí desse campeonato mundial que está começando agora? Se esse favoritismo do Brasil você acha que vai traduzir em título? Olha, Uberlândia Esporte, eu acho que dessa vez realmente tem, porque é uma diretoria séria, competente e eu acho que também conseguiu envolver a cidade inteira dessa vez. Quanto à Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai ser muito difícil para o Brasil, principalmente porque ela é jogada na Alemanha, é o time da casa, a Alemanha está correndo por um tetracampeonato, não tem uma grande equipe, mas eu acho que a Alemanha não vai deixar escapar dessa vez esse título aí. E o Brasil, ganhando, vai ficar muito distante dos outros. A gente sabe que o futebol não é só jogado dentro de campo com a bola, 11 contra 11. Então o meu medo é esse. Estamos chegando ao fim desta edição. Estaremos de volta no próximo domingo com outras atrações. Até lá contamos com a sua colaboração, através do e-mail close@close.com.br, para suas críticas e sugestões. E não deixem de torcer pelo Brasil. Obrigado, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Uberlândia de ontem e sempre. Oferecimento Hospital Santa Catarina. Há 8 anos, um programa da Rádio Cultura AM tem atraído cada vez mais ouvintes. Os radialistas apresentam o programa fora do estúdio e o lugar escolhido é um botequim. O cantinho da parede do bar se transforma em um pequeno estúdio de rádio. É o Papo de Botequim aqui na Rádio Cultura há 8 anos com você. Ali o radialista Luiz Humberto Lara apresenta o programa. É assim todas as segundas-feiras. Vi que era vazia segunda-feira, o pessoal tinha carência naquele bate-papo e eu tive a ideia de trazer esse programa para um bar da cidade, onde o pessoal realmente vem debater o que aconteceu no final de semana. O assunto é o esporte. Aos poucos, as pessoas vão chegando e participando do Papo de Botequim. A maioria dos frequentadores, jogadores de futebol. Mas de vez em quando tem até árbitros. A maioria das vezes aqui a notícia é boa ou ruim? Não, a gente escuta de tudo, né? A arbitragem sempre é culpada de tudo, né, no futebol. Então tudo que acontece é arbitragem. Então nós temos que estar sempre com os ouvidos atentos para saber, né, como a gente se defender depois também. A prova de que o programa é um sucesso está no tempo de permanência no ar. O Papo de Botequim existe há 8 anos. São quase 400 programas, cerca de 1.200 horas de muito bate-papo. O ex-goleiro da seleção brasileira, Renato Vale, é o comentarista. Para ele, tudo não passa de uma conversa informal com os frequentadores do bar. Tem um programa totalmente descontraído, né? Não tem script, não tem um segmento, não tem roteiro, não tem nada. Nem convidado também não tem, ninguém convida ninguém.
Um time inteiro de futebol que acaba de subir para a primeira divisão do Amador de Uberlândia veio comemorar a conquista no famoso Botequim. O Campeonato Amador de Uberlândia é falado aonde você vai fora, qualquer outros estados fala nesse campeonato. É um campeonato de grande importância e essa cobertura que a gente tem da cultura, isso que faz mais fortalecer o Campeonato Amador dentro de Uberlândia. O programa já recebeu gente famosa ao longo dos anos. Me lembro muito bem, o Vargas esteve aqui uma vez, que jogou no basquete, time de Uberlândia. E ele foi um show à parte. Muita gente veio para cá, escutou e veio para cá para pegar autógrafo com ele. Isso aconteceu com o jogador Elivelton também, que passou pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Cruzeiro. O pessoal escutando em casa, era um ídolo dele, veio para cá para pegar um autógrafo. E assim outros também. Durante 3 horas, o papo de botequim rola solto, acompanhado, é claro, por um delicioso tira-gosto, feito aqui pelas mãos do dono do bar. Almôndega, né? Só servimos ela com farofa, com ovo de mandioca, né? E a farofa de ovo de codorna. E com pão vinagrete e alface. E o papo rola solto. O papo rola solto, a turma fala e come, né? Boa tarde para você. Uma ótima tarde para você. Renato, que hoje mora em Uberlândia, foi um dos personagens principais daquela conquista. Jogou todas as partidas e na semifinal contra o São Paulo fez uma defesa milagrosa que praticamente selou a conquista do título. Aos 43 minutos e meio nesse jogo, o Paraná fez a jogada pela esquerda, a bola foi mais ou menos ali entre o pênalti e a pequena área. E do jeito que ela veio, o Gerson bateu de canhota. Tive a maior felicidade do mundo, consegui pegar essa bola. E quando eu olhei assim, a bola não saiu, todo mundo pulando em cima de mim, festejando, e a bola não chegou a sair a córner. Ficou todo mundo paralisado, eu olhei pro Gerson assim, estava espelhado, arrancando o resto dos cabelos que ele ainda tinha naquela época, né? Ali, praticamente que a gente ganhou o campeonato. Além de perder o gol, Gerson foi responsável também pela jogada que garantiu a vitória do Atlético naquela partida. Na pré-eleição, lá no Mineirão, nós falamos, olha, o Odair batia falta muito bem, falta, perto da área, o daí bater. Eu olhei, olha o Gerson, se ele estiver na barreira, você bate no rumo dele, em cima da cabeça dele, porque ele sai fora, ele tem medo da bola. E exatamente isso aconteceu. O Odair bateu, o Gerson abaixou e a bola entrou. Mas o gol que garantiu o título na decisão contra o Botafogo no Maracanã saiu de uma dupla que até hoje é bem entrosada, Humberto Ramos e Dadá Maravilha. No segundo tempo, uns 20 minutos, não me lembro bem, surgiu uma possibilidade, abriu um clarão, aí eu parti com a bola. Eu nem olhei para goleiro, não olhei para ninguém, já meti naquele, levou o jogar lá em cima que ali não tem erro. Aí eu colaborei com a minha impulsão fenomenal, porque eu fui no 15º andar, que o Humberto sabia que eu gosto de ir lá em cima, que eu gosto de sair da atmosfera e ir na estratosfera, e eu fui lá na estratosfera. Sem grandes estrelas, o entrosamento do time e a liderança do técnico Tele Santana são apontados como fundamentais na conquista do título. O Tele gostava que nós jogássemos futebol. Ele era averso, totalmente averso à jogada desleal. O Tele era um apologista do futebol arte. Tele Santana, para mim, na realidade, foi um irmão. Eu aprendi muito com o Tele. Inclusive, teve um período que eu estava até driblando, tocando a bola, né, Humberto? Os caras até... Não, Dadá, você aprendeu. Dava pedalada, porque antes eu ia tentar dar pedalada, não caía com a boca em cima da bola. Aí o Tele me ensinou. Poucas imagens registraram a campanha vitoriosa do Galo, e nem mesmo o artilheiro do time tem documentado o maior feito da história do clube. Não tenho nada, porque 3 ladrões entraram na minha casa e levaram tudo lá em Campinas. Quer dizer, se eu tiver de provar que sou Dadá, só a boa vontade do povo para acreditar, né? Ex-jogadores Dadá Maravilha, Humberto Ramos e Renato Vale se transformaram em torcedores fanáticos do Atlético, uma paixão que só aumentou este ano com a força que a torcida demonstrou durante a conquista do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Não comensurava bem, não tinha dimensionamento do que essa torcida hoje, eu vejo uma coisa diferente. Se eu soubesse que era assim, eu acho que eu teria dado mais carinho, teria aproveitado mais isso. O Atlético passou momentos dificílimos e despertou a diretoria, despertou a torcida de uma forma espetacular, foi um exemplo para o mundo inteiro, saiu no mundo inteiro a dedicação dessa torcida, que foi espetacular. É dessa forma que tem que ser, porque realmente a marca do Atlético Mineiro era fortíssima, tem que saber usá-la e usá-la para o bem, né?
Esta foi a terceira vez que